quinto dia do nosso cerco de Jericó. Deverá ler o capítulo 15, o capítulo 16 e o capítulo 17. Irei colocar a gravação e, se você desejar, acompanhe a leitura na sua Bíblia. E após a leitura, deverá caminhar na sua casa uma única volta, passar por todos os cômodos da sua casa, marchando ao som do chofar, mas só em pensamento, em silêncio, pensando em tudo que deseja, seus propósitos, todas as muralhas que deverão cair em nome de Jesus. Então, que agora possamos estar dentro, refletindo sobre a palavra do Senhor. Em Josué 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até ao limite de Edom, até ao deserto de Zin, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul, até a subida de Acrabim, passa a Zin, sube do sul a Cades Barneia, passa por Esrom, sube a Adar e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até ao mar, este será o vosso limite do lado sul. O limite, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boan, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Dibir desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí, o limite passa até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão do lado de Enrogel. Deste ponto sobe pelo vale do filho de Enom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sob este limite até ao cimo do monte que está diante do vale de Enom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então, vai o limite desde o cimo do monte até a fonte das águas de Niftor, e sai até as cidades do monte Efron. Vai mais este limite até Bailá, isto é, Kiriat Jearim. Então, dá volta o limite desde Bailá, para o ocidente, até o monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim do lado norte, isto é, Quesalon, e, descendo a Bet-Semes, passa por Tina. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom, para o norte, e, indo a Siqueron, passa o monte de Bailá, saindo em Jabneel, para terminar no mar. O limite, porém, do lado ocidental é o Mar Grande e as suas imediações. São estes os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome, dantes, era Kiriat Sefer. Disse Calebe, a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então, Calebe lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo do território de Edom, Cabzeel, Eder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zif, Telém, Bealote, Azor-Adata, Querot-Isrum, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Assargada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Bizotiá, Balá, Iim, Ezen, Eutolade, Quesil, Orma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Ain-Rimon, ao todo, 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Inã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim, ao todo, 14 cidades com suas aldeias. Zená, Adasa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Joctel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Lamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Namá e Maquedá, ao todo,
16 cidades com suas aldeias: Libna, Eter, Azão, Ifta, Asná, Nezib, Quela, Aquizib e Maressa. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Ecrom com suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdod, com suas aldeias. Asdod, suas vilas e aldeias. Gaza, suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o mar grande com as suas imediações. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Sana, Yedebir, Anabe, Estemoa, Amin, Gozen, Olom e Gilo, ao todo, 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Dumá, Izão, Jamin, Bet Tapua, Afeca, Unta, Kiriat Arba, Quebron, e Zior, ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibea e Tina, ao todo, 10 cidades com suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anut e Otecon, ao todo, 6 cidades com suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Aba, ao todo, 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsã, cidade do Sal e Engedi, ao todo, 6 cidades com suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Josué capítulo 16. O território que, em sorte, caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para a luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote e desce, rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até ao limite de Bet-Horon de baixo e até Gezer, terminando no mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no oriente, Atarote Adar até Bet-Horon de cima, e vai o limite para o mar com Micmetate, ao norte, de onde torna para o oriente até Tanate e Siló, e passa por ela ao oriente de Janoa, desce desde Janoa a Tarote e Anarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai o limite, para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, mais as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Assim, habitam eles no meio dos efraimitas até ao dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Josué capítulo 17. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Esriel, e os filhos de Siquim, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazão, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Mequemetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite, rumo sul, até os moradores de Itapua. Tinha Manassés a terra de Itapua, porém Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então, desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades, entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então, o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim, ao sul, Manassés, ao norte, e o mar é seu limite, pelo norte,
tocam em Azer, pelo oriente, em Issacar. Porque, em Issacar e em Azer, tinha Manassés a Bet-Sean e suas vilas, e Bleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Tanaque e suas vilas e os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos três outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então, o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, subi a bosque e abra ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então, disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e suas vilas como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será tudo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Agora é o momento de você se levantar, andar pela sua casa, escutar o som do Jafá e colocar tudo que você precisa realmente colocar diante do Senhor para as muralhas que precisam cair, todos os seus propósitos.